Se você avalia, por exemplo, que a noite é o feminino, é o inconsciente. E por que, que muitas pessoas fogem do feminino? Porque é o incontrolável, é o sentir, é o aparente caos, é onde a gente se sensibiliza, se vulnerabiliza. Porém, olha só, nesse lugar onde a gente se sensibiliza, se vulnerabiliza, a gente coloca limites. Só quem se permite sentir é capaz de colocar limites, porque quem não sente é abusado, é agredido, se doa excessivamente sem receber, vive desnutrido, desequilibrado. E aí que está uma grande chave, porque vamos fazer aí essa reflexão. Como que você vai passar um dia todo? Por exemplo, tem pessoas que me falam, ontem mesmo tem 19 horas por dia, um homem. E imagine o tempo dentro dessas 24 horas que ele está dedicando ao sono. O que acontece? Essa pessoa é um dos exemplos que está total desequilíbrio, né? Faz muito, tem muitos resultados, mas não consegue canalizar, não consegue investir, não consegue ter resultados nas outras áreas, tá? Está desnutrido nos relacionamentos, está desnutrido nas finanças, embora esteja fazendo muito, muito, muito no masculino. Porque se você entende que uma pessoa, um ser humano, ele precisa em torno de 6 a 7 horas, de 6 a 8 horas de repouso, de sono, tá? Eu, por exemplo, para mim é fundamental em torno de 7 horas. Às vezes acontece de ser um pouco menos, mas 7 horas para mim, às vezes eu vou a 8, às vezes eu venho a 6, mas a média é 7 horas de sono. E aí você vai computar o seguinte: tem pessoas também que estão nesse movimento excessivo, que pega e no meio do próprio trabalho recolhe qualquer coisa que aparece ali, pede um fast food, pega qualquer coisa, engole enquanto está trabalhando. Ou seja, a nutrição do corpo está totalmente debilitada e a saúde vai pagar um preço por isso. E não só a saúde do corpo, mas a saúde emocional, porque se a pessoa não olha nem para aquilo que está colocando para nutrir o próprio corpo, obviamente não está olhando para as emoções, não está olhando para os pensamentos, não está olhando para nada. E aí vai ficar desnutrido, vai ficar cansado, fraco e não consegue sustentar resultados. Então, o que eu quero trazer para aqui é a grandeza do feminino. A grandeza do feminino que sustenta a vida e a fluidez na nossa vida, em harmonia com o masculino. Então, hoje, o que eu vejo que eu entendo fundamental? Em torno de 7 horas de sono, em torno de 3 horas de dedicação para si, para lazer, para aquilo que é importante. Depois eu vou falar aqui como eu faço isso na vida prática, né? Em torno de 1, 2 horas ou seja, ali de 3 horas dedicadas a si, ao lazer, a fazer o que é importante para se nutrir emocionalmente, vários aspectos, né? Você, somando as 7 horas de sono, já dão 10. E mais ou menos umas 2 horas que você se dedica para preparar o seu alimento, para organizar o alimento, sentar, se alimentar. Tudo isso dá em torno de 12 horas, metade das 24 horas. Aí sim você vai ter o potencial de ir para as outras 12 horas com muito resultado. Pode ser menos, né? Pode ser você ir navegando nessa, e é uma coisa bem sutil esse navegar de polaridades. Mas quando você entende que só estando descansado, nutrido, em todos os aspectos da sua vida, introspectivo, olhando para si, sentindo, você é capaz de pensar, de raciocinar, de agir com mais assertividade, de sustentar essas ações. Então, eu vou dar um exemplo, né? Na minha vida familiar, tem uma questão de um familiar meu, de um antepassado, né? Que saiu do sul, né? É originário lá do sul, do Rio Grande do Sul, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas algo que ele fez, ele tinha um masculino muito forte. Na minha família, os masculinos são muito fortes, então eu sempre estou tentando equilibrar isso. Ele saiu, abandonou família, ninguém sabe o que aconteceu, veio para o estado de São Paulo, né? Iniciar a vida, fugiu de lá. E o que isso mostra? Isso mostra totalmente o masculino distorcido. A pessoa que ela é capaz de ir, de brigar, de fazer, de acontecer, mas não sustenta as decisões. Foge para outro lugar. Não arca com as consequências.
e não tenho possibilidade de se posicionar. Eu fiz isso, eu vou arcar, eu vou continuar aqui, arcando com todas as consequências, e depois que eu resolver tudo isso, eu posso até ir para um outro lugar. Porém, lá eu vou começar na minha totalidade, na minha plenitude. E o que acontece com a pessoa que faz isso? Ela vai para outro lugar e ela continua sendo muito forte, briguento, fazedor e não sustenta relacionamentos. Eu vi muita repetição de padrão na minha família, né? Uma intensidade de ação e de repente um romper, pela falta do feminino, pela falta da sustentação, pela desnutrição, pelo aspecto de ausência do descanso, do repouso e da certeza de estar tomando as melhores decisões, fundamentadas na própria verdade, no próprio sentir. E quando a gente fala que o feminino é fraco, é frágil, porque é vulnerável, desse feminino sai a maior força. Eu tenho até um vídeo bem antigo aqui no canal que fala vulnerabilidade é força. Quando você, eu estou me vulnerabilizando, eu estou sentindo. Gente, a partir daí, eu, por exemplo, o meu trabalho hoje é totalmente ancorado no sentir. Eu sinto realmente muito amor pelo que eu faço. Eu sinto até onde eu posso doar para vocês, até onde eu tenho que me nutrir, até onde que eu vou. Tanto que às vezes eu falo para vocês, chegou um momento que eu não consigo mais responder todos os comentários. Eu oferto o meu melhor, eu leio todos e trago sob formato de conteúdo para alimentar vocês também, mas estar alimentada e nutrida. Senão eu vou ficar desnutrida, cansada com todos os projetos e trabalhos que eu faço. E aí eu vou me descompensar. E já vivenciei isso na minha vida. E o que eu posso dizer para vocês é que os resultados mais incríveis que eu tenho é quando eu equilibrei o masculino e feminino. Um momento da minha vida que eu também já compartilhei, que eu tive uma loja Fada Mística, né, que foi a realização de um grande sonho. Hoje eu vivo a realização de outro sonho aqui com vocês, como professora e terapeuta, do que eu amo, do que eu vivo. Na época da Fada Mística, eu vivenciei esse processo de muita conexão com o feminino e muita conexão equilibrada com o masculino. E desse lugar eu materializei a Fada Mística. E foi incrível. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vir à noites, fazendo pedidos, colocando preços, empolgada excessivamente com aquilo que eu amava tanto fazer, me alimentando de qualquer jeito, emendando horário de almoço. E aí o que eu comecei a fazer? Na época eu não tinha essa consciência, né? Muitos anos atrás, sei lá, 10, 12 anos atrás. O que aconteceu? Chegou uma hora que eu comecei a minha loja começou a desandar, porque eu comecei a desandar e a empresa, né, e o nosso servir está fundamentado em nós, né? Se uma empresa quebra, é porque o dono quebra. Não é, a empresa não vai quebrar sozinha. Agora, se o dono está nutrido, está descansado, está sentindo, ele consegue tomar as melhores decisões, ele consegue ter equilíbrio para ofertar o melhor para os seus clientes.